Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de processo civil, de dicas de processo civil para concursos, OAB, enfim, um vídeo em que vamos analisar o artigo 45 do CPC, vamos destrinchar o artigo 45, sempre com base em questões. É um artigo um pouco mais chatinho, um pouco mais complicado de entender o que está acontecendo aqui, então vamos analisar, pega o teu material e vamos ver o que as bancas podem cobrar, como que cai, como que já caiu o artigo 45 do Código de Processo Civil. O artigo 45, ele traz uma regra, a regra da remessa do processo à Justiça Federal. Então, em cima do teu material, vai no artigo 45 e escreve regra da remessa do processo à Justiça Federal. Melhor ainda, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar regra da remessa do processo da Justiça Estadual à Justiça Federal. Eu vou colocar assim, regra da remessa do processo da Justiça Estadual a ou para a Justiça Federal. Vamos analisar o artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Aí o artigo traz 6 exceções em que não vai ser aplicada esta regra da remessa do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Eu gostaria que tu colocasse o seguinte, quando o artigo fala em tramitando o processo perante outro juízo, tu vem aqui e escreva, puxa uma flechinha e escreve, este outro juízo, na verdade é a Justiça Estadual. Então pode puxar uma flechinha e coloca a Justiça Estadual, aqui, Justiça Estadual, que vai facilitar o entendimento do artigo. O próprio artigo 45, depois lá no parágrafo 3º, vai falar em Justiça Estadual. Então pode colocar aqui, eu vou colocar em vermelho, vou degritar e colocar em vermelho, Justiça Estadual. Então, tramitando o processo perante a Justiça Estadual, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier. Quando fala intervier, eu quero que tu venha aqui e puxe uma flechinha e coloque este intervier, eu até coloquei aqui embaixo, intervir é igual a ter interesse jurídico. É muito importante que tu coloque isso para entender, depois a gente vai ver os parágrafos desse artigo. Então, quando ele fala em intervier, significa que esses entes aqui, esses entes federais, eles vão ter interesse jurídico nesse processo que tramita na Justiça Estadual. Eles vão ter interesse jurídico em todo o processo ou em apenas alguns pedidos desse processo. Esse raciocínio vai ser muito importante para entender os parágrafos. Esses entes federais, eles podem ter interesse em todo o processo ou apenas em algum pedido, não todo o processo. Eles têm interesse em apenas um ou alguns pedidos do processo. Isso vai ser muito importante para entender os parágrafos. Então, quando tu estiver lendo e chegar no intervier, na tua cabeça tem que vir interesse jurídico. Esses entes, eles têm entes federais, União, empresas públicas, eles têm interesse jurídico nesse processo que tramita na Justiça Estadual. E aí o juiz estadual vai estar lá e vai receber o processo. Quando ele recebe esse processo, ele fica sabendo que a União teve interesse, manifestou interesse neste processo ou em algum pedido deste processo. Quando o juiz estadual ele sabe que a União tem interesse, aí vai falar que intervenção, intervier, o juiz estadual vai pegar e vai, eu posso não ser competente para analisar esse processo, porque tem um ente federal, ele pega este processo e remete para a Justiça Federal. E aí o juiz federal, na Justiça Federal, vai analisar este pedido de intervenção da União. Vamos usar a União. Pode ser qualquer um daqueles entes ali, mas vamos usar a União para facilitar. A União fez o pedido de intervenção neste processo. E aí o juiz estadual pegou o processo e remete para o juiz federal, porque tem ente federal pedindo para entrar. Logo, o juiz estadual, em tese, ele vai se colocar como incompetente, porque tem um ente federal, e aí ele remete o processo para a Justiça Federal. Em síntese, essa é a ideia desse artigo 45. Tu vai ver que depois tudo vai fazer sentido quando a gente analisar os parágrafos. Então,
de regra, coloca, tramitando o processo perante outro juízo, é a Justiça Estadual. Os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier interesse jurídico. A União, suas empresas públicas, entidades autárquicas, eles têm interesse jurídico neste processo que tramita na Justiça Estadual. O artigo 45 prevê a regra da remessa do processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Muito bem. Aí a gente chega nos parágrafos. Aqui os parágrafos, para entender os parágrafos, tu tem que entender a ideia aquela de que os entes, eles têm interesse jurídico e esse interesse pode ser sobre todo o processo ou sobre apenas parte do processo. Se houver, por exemplo, tem 3 pedidos do processo. É um processo que não tem só um, ele tem 3 pedidos. Nesses 3 pedidos, a União, vamos colocar apenas a União se manifesta, eu tenho interesse em apenas 2. Tem um lá que eu não tenho interesse. Nesse um que a União não tem interesse, o juiz estadual é competente. Em relação a esse pedido aqui, ele não vai mandar o processo para a Justiça Federal. Por isso que, tendo apenas um pedido em que a União ou os entes não têm interesse, o processo não aplica a regra da remessa. Muito bem, então eu coloquei essas anotações aqui, se tu quiser colocar no teu material, eu concluí. O juiz estadual permanecerá com o processo e não remete para a Justiça Federal. Não aplica a regra do caput. O juiz estadual, ele nega a acumulação de pedidos. E é isso que o parágrafo 1º está querendo dizer, porque o 2º vai falar isso. Então tu pode escrever no finzinho, tu pode escrever assim, juiz estadual nega a acumulação de pedidos. Porque nesse caso que eu te falei dos 3 pedidos, basicamente é uma acumulação de pedidos, e quando o juiz estadual ele vê que a União manifestou interesse em 2, mas em um não, ele não pode aceitar esta acumulação. Por isso que o parágrafo 2º vai dizer, na hipótese do parágrafo 1º, o juiz estadual, eu coloquei, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, naqueles que a União manifestou interesse, no caso, quando o artigo fala não admitir a acumulação em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, é aqueles em que o ente, a União, o ente federal, manifestou interesse. Não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União. Olha aqui, ó. Aqui ele fala em interesse. Aqui o artigo fala no maldito ou bendito, sei lá, interesse. Aqui sim ele fala de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Então, pessoal, eu coloquei, nesse caso, não haverá remessa ao juízo federal, mas a simples exclusão do pedido que interesse ao ente federal. Então, naquele caso que eu te falei dos 3 processos, o juiz vai pegar, a União tem interesse em 2, ele vai excluir estes 2 e analisar apenas o pedido que compete a ele. É isso que vai acontecer. Então, ele não remete, o processo fica, o processo não vai. Portanto, é uma outra exceção, dá para analisar assim, da regra do caput. Não se aplica a regra do caput. E aí, pessoal, eu fiz um quadrinho aqui resumindo isso, colocando um caso de processo com um único pedido ou um processo com 2 pedidos ou mais. Então, a conclusão que eu coloquei, interesse num pedaço do processo não remete. Interesse do ente federal, da União, não remete. Interesse em todo o processo, seja um ou vários pedidos, remete. Pessoal, é bem confuso esse artigo, é um artigo chato, um artigo difícil de entender, mas se tu prestar atenção nessas frases aqui, nesse quadrinho aqui, tu vai ver que vai facilitar muito o teu entendimento. Por isso é muito importante que tu analise, que tu escreva, na tua cabeça tu organiza. Ó, o caput trata da regra da remessa. E aí tem exceções. Tem os incisos e tem estes 2 parágrafos que são exceções também. São situações em que não remete. Que aí tu tem que analisar, tem que ver essa questão de quantidade de pedidos múltiplos, então aí vai fazer mais sentido para ti. O parágrafo 3º, para concluir, pessoal, o parágrafo 3º traz uma regra, e este parágrafo ele cai bastante. Ele diz que o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual. Ó, aqui o CPC fala na justiça estadual e não em outro juízo, como o caput diz. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal
cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. O que acontece toda essa situação aqui desse artigo 45, quando o ente federal ele manifesta interesse jurídico, o juiz estadual manda o processo para a Justiça Federal, se for o caso em que seja todo o processo ou todos os pedidos. Na verdade, o juiz federal vai analisar se realmente é válido, se realmente existe esse interesse. E aí por isso que eu coloquei aqui, ó, o juiz federal recebe os autos e decide sobre o pedido de intervenção, se o ente federal tem interesse jurídico ou não. Então o juiz federal vai analisar se o ente tem interesse ou não tem. E se o juiz federal chegar ao processo lá, o juiz federal achar que não é caso de intervenção do ente federal, o que acontece? Ele manda de volta para a Justiça Estadual. E aí as bancas adoram dizer que suscita-se conflito. Um conflito é suscitado. E não, pessoal, não tem conflito. Aqui, pega e coloca marca-texto, sublinha, pisca-pisca de Natal, sem suscitar conflito. Isso aqui é o que mais cai. As bancas adoram dizer, as bancas colocam uma historinha dizendo que o juízo estadual mandou o processo para o juiz federal, aí o juiz federal viu que não era caso de competência da Justiça Federal, e aí suscita conflito. É isso que as bancas dizem. E tá errado. Por quê? Porque o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito. E aí eu fiz uma tabelinha aqui só para colocar aqui, acolhida a intervenção, processo segue na Justiça Federal. Não acolhida a intervenção, o processo volta para a Justiça Estadual sem suscitar conflito. Muita atenção nisso aqui, isso aqui é o que mais cai. Para quem quiser aprofundar o assunto, eu coloquei aqui 3 súmulas que estão diretamente relacionadas com o assunto. As súmulas do STJ, essas 3 súmulas. Vamos fazer então, pessoal, 2 questões aqui. O juízo, questão 2018, FCC. O juízo estadual, verificando que certa ação de ressarcimento de danos é proposta em face de Mévio, a FCC adora o Mévio, e da Caixa Econômica Federal, dá-se por incompetente e remete os autos ao juízo federal. Olha só, o juízo estadual alega ser incompetente e remete para a Justiça Federal, que por sua vez, após ouvir as partes, exclui do processo referido à empresa pública e devolve os autos ao juízo estadual. Nessa situação, segundo dispõe o CPC, o juízo estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá este reenviar os autos, expondo as razões de seu convencimento. O CPC não prevê isso, né, pessoal? Não está previsto ali que o juiz federal manda para o estadual, se não concordar, volta para o federal. Não tem essa previsão. Então aqui está errado. Letra B. O juízo federal, após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, deveria ter suscitado conflito negativo de competência. Não. A gente viu que não suscita conflito. Então essa aqui está errado. Letra C. O juízo estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá suscitar conflito. Pode parar, pessoal. Não tem suscitar conflito. Não tem suscitar conflito. Letra D. Federal agiu acertadamente ao devolver os autos ao juízo estadual após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, não se cogitando no caso conflito de competência. Muito bonitinho, pessoal. Exatamente o que diz o parágrafo 3º lá do artigo 45, mas vamos ler a letra E, por descargo de consciência. Pessoal, é descargo ou desencargo? Parece que tanto faz, né? Tanto faz, os dois estão corretos. Dica de português. Estadual, ao verificar que a relação processual envolvia a Caixa Econômica Federal, deveria desde logo ter suscitado o conflito. Para, pessoal, para de ler aí. Não tem conflito. Então, letra D, bonitinha, não suscita conflito. Pessoal, marca texto, pisca-pisca de Natal. Isso aí cai demais, pessoal. Vamos ver aqui, responder, parabéns, você acertou. Vamos fazer outra aqui, pessoal. A Indústria Farmacêutica S.A. ajuizou perante a Justiça Comum pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo juiz. No curso do processo, a União compareceu nos autos informando ter interesse no feito, por ter contratado a recuperanda para o fornecimento de medicamentos em âmbito nacional, cuja interrupção comprometeria o sistema de saúde do país. Nesse caso, o processo deverá. Olha só, pessoal, é uma ação de recuperação judicial. Isso aqui está lá nas exceções do artigo.
aqui ó, recuperação judicial. Então a gente já sabe que numa ação de recuperação judicial não se aplica essa regra do artigo 45. Então, analisando as questões, de cara, está dizendo que, olha só, nesse caso o processo deverá. 4 alternativas estão dizendo que o processo deverá ser remetido à Justiça Federal. Olha só, letra A, deve ser remetido à Justiça Federal, desde que tenha havido requerimentos da União nesse sentido. Letra B, ser remetido à Justiça Federal, desde que... Letra C, ser remetido à Justiça Federal. Letra D, ser remetido à Justiça Federal. E a letra E, permanecer tramitando na Justiça Comum, ainda que a União tenha expressamente requerido sua remessa à Justiça Federal. Letra E, pessoal, bonitinho, olha só, 4 alternativas dizendo que o processo deveria ser remetido para a Justiça Federal. Uma questão muito fácil, mas que tu olha no primeiro momento, olha só, uma questão de 2019, FCC, analista judiciário. Recuperação é uma das 6 exceções, o processo não vai para a Justiça Federal. Acabou a questão, pessoal. Então, pessoal, para concluir, esse artigo 45 é um artigo confuso, é um artigo complicado de entender tudo o que está acontecendo ali. Então, é muito importante que tu organize as ideias na tua cabeça, que tu faça as anotações, que tu entenda que o artigo traz uma regra e esta regra tem exceções nos incisos e nos parágrafos. Que tu tenha noção da questão do interesse jurídico e muito mais da questão dos pedidos. É um processo com vários pedidos? É um processo com apenas um pedido? Isso é muito importante para tu saber quando que tem que remeter ou quando que não tem que remeter para a Justiça Federal. A ideia é Justiça Estadual para a Justiça Federal. Esse outro juízo aqui, entenda como Justiça Estadual. Vai fazer toda a diferença para tu entender o artigo 45. Tá, pessoal, isso aí. Se tu tiver alguma dúvida, faça comentários, pergunte, coloque as tuas dúvidas e assim a gente vai tentando sempre entender um pouco melhor o CPC, sempre com base nas questões, para que tu acerte no dia da tua prova. Isso aí, pessoal, bons estudos, segue o baile.